Muito boa noite a todos. Satisfação imensa em poder estar aqui mais uma vez, uma grande oportunidade para mim. Agradeço muito pelo convite. E a gente observa pessoas que acabam sendo infelizes conforme seus pensamentos e atitudes. E por vezes, assim, inconscientemente. Pessoas que em um momento da vida, iludidas, acham que são Superman, acham que são super-heróis e podem fazer tudo, e aí acabam conquistando um verdadeiro cilício para a própria vida, onde eles têm que carregar aquilo até o último dos dias enquanto estiver aqui nessa grande escola, né? Às vezes também uma palavra impensada, um momento de ímpeto, a gente solta uma palavra ao ar e aí tudo desanda lá na frente. Por quê? Porque palavras soltas ao ar ninguém consegue pegar, não é verdade? Então, a nossa reflexão hoje, com essa introdução, será sobre os tormentos voluntários. E o que são esses tormentos voluntários? Eles são os sentimentos que criamos para nós mesmos, os sofrimentos que criamos para nós mesmos por meio de escolhas erradas, desejos materiais excessivos ou pela falta de controle sobre nossas próprias ações e sentimentos negativos. Ou seja, tudo aquilo de ruim que a gente conquista para a nossa vida, que nos traz prejuízo, esses são os tormentos voluntários. Então a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. E a maior arma que nós temos a nosso favor para podermos nos defender desse ímpeto, dessa vontade de falar o tempo todo, conquistando coisas ruins, é o Evangelho. O Evangelho nos dá toda a calma necessária de que tanto nós precisamos para seguir nesses dias, principalmente nesse momento tão turbulento que nós estamos atravessando. Nós fazemos isso por nossa própria escolha, pela nossa inteligência e pelo nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, não é? Santo Agostinho disse, o livre-arbítrio é uma bênção, mas ele se torna uma maldição se você não educa a sua vontade. Então a gente precisa educar a nossa vontade. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos entender, poxa, eu estou com vontade de certas coisas e tal, mas não é o momento, não vai ser legal fazer isso agora. Ou se eu fizer isso agora, eu vou conquistar problemas para a minha vida mais para frente. Então a gente precisa entender isso. A felicidade pura não existe na Terra. Nós estamos num mundo em evolução. Nós estamos em um momento de transição. Então, nesse momento, nós estamos só na segunda escala de evolução. Nós precisamos entender isso na intenção de vermos que um pouquinho mais à frente, quando nós passarmos pelo mundo, se nós tivermos a oportunidade de passarmos por um mundo de regeneração, a mudança que ocorrerá para um mundo feliz vai ser uma mudança boa. Mas, enquanto nós não estamos evoluídos, nós temos que passar pelo que nós estamos passando. A doutrina espírita ensina que a felicidade verdadeira não reside em coisas externas, nas coisas materiais. Às vezes a gente pensa assim, estou tão triste, estou aborrecido e tal, tenho dinheiro, vou trocar de carro. É uma felicidade que dura isso aqui, não dura mais do que isso. Porque no dia seguinte já fica tudo igual, tudo igual. Então quando a gente coloca a nossa felicidade nos bens materiais, a gente fica feliz, mas por um instante. Ao passo que quando a gente coloca a nossa felicidade em fazer o bem para os outros, o nosso coração transborda de alegria, de satisfação. É bem diferente, é muito bom. Devemos procurar a felicidade no nosso desenvolvimento moral e espiritual, nos prazeres da alma,
que são uma antecipação dos prazeres celestes. Esses sim, os prazeres celestes são imperecíveis. E nós estamos aqui exatamente para fazer aumentar a nossa fé, através dos estudos. E quanto mais a gente estuda em casa, através do Evangelho, também vai aumentando a nossa fé. E aí isso impulsiona a gente a procurar fazer sempre o bem para nós, porque nós temos que nos gostar antes de gostar dos outros. Então nós vamos fazer o bem para nós e em sequência a isso nós vamos estar fazendo o bem para o próximo também. Como nós vamos buscar nossa felicidade nos prazeres da alma? Praticando o bem. Eu acabei de falar isso, nos amando, amando ao próximo, perdoando, fazendo aos outros tudo o que gostaríamos que os outros nos fizessem, sem exigir nada em troca. Não adianta você fazer o bem para os outros e falar, olha quanta ingratidão aquela pessoa, dei roupa para ela, ajudei ela a sustentar os filhos, fiz isso e ela agora virou as costas. Não faça isso. Faça o seu melhor para quem quer que seja, que a mão esquerda nunca saiba o que faz a mão direita. A paz do coração é a única felicidade real aqui na Terra. Só que ao invés de a gente procurar a paz do coração, somos desejosos de tudo aquilo que pode nos agitar, perturbar, criando tormentos que deveríamos evitar. É entre as ilusões da vida que vamos crescer como espíritos. Então nós estamos num mundo de ilusão. Isso aqui é uma escola. Tem um monte de coisa que a gente fica desejando, um monte de coisa que impulsiona a gente a dar determinados passos na vida, mas a gente começa a entender que não é por aí. Nós temos que esperar um pouquinho, aguardar o momento certo, não é? Existem os tormentos causados pela inveja, pelo ódio e pelo ciúme. Para quem vibra nessa sintonia baixa, não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que os outros possuem lhes causa insônia. Todos nós acho que já tivemos oportunidade de ver uma pessoa invejosa. É triste isso. Ficar medindo o que a pessoa tem, sabe? A busca incessante por possuir o que o outro tem, ou a comparação com os outros, a gente não deve nunca se comparar aos outros. Eu gostaria de ser aquela pessoa. Eu gostaria de estar na vida que está aquela pessoa. Eu gostaria de ter o mesmo sucesso que aquela pessoa está tendo. Não, cada um é cada um. Cada um tem que viver da forma que Deus lhe permite. Não queira ser os outros. Não tem meios de comparação para isso. Cada um é cada um. Tudo isso gera sofrimento e perturbação, principalmente quando a pessoa vibra no ódio também, né? Uma pastora visitou uma pessoa enferma em estado grave que lhe disse o seguinte: durante as suas preleções na sua igreja, diga às pessoas para não terem ódio, porque o que está me matando é o ódio que alimentei por tanto tempo e acabei tendo um problema vascular em minha cabeça. Tive tanto ódio que minha cabeça estourou. Ela teve um AVC, de tanto ficar alimentando aquele ódio contra tudo e contra todos. Nada estava bom, nada era do jeito que ela queria, quando ela estava aqui para se resolver. Ela não estava para resolver o problema dos outros. Ela falou isso com muita dificuldade e logo em seguida ela veio a óbito. Então, quando vibramos no ódio, na mágoa, na vingança, no rancor, na inveja, no ciúme, agravamos nossas condições mentais e, consequentemente, nossa condição de vida. Todas essas vibrações geram situações de estresse, excitação e liberam, através das glândulas suprarrenais, adrenalina em excesso, junto com outras substâncias que atacam nossas células e acabam com o nosso sistema imunológico. Você pode perceber que quando você está num sentimento de baixa vibração, você começa a tremer assim por dentro. É a adrenalina que está entrando nas suas células estão tremendo, e tudo isso mexe com o seu sistema imunológico. E aí, claro, cai o sistema imunológico, às vezes você está com uma gripe, você está doente,
Você nem sabe por quê. Mas se você der uma rebobinadinha na fita do tempo, você vai ver que lá atrás você se exacerbou como uma pessoa. Você passou dos limites com o teu corpo, com os teus sentimentos. E isso te trouxe esse problema. Isso quando não traz problemas maiores, né? Há pessoas negativas de baixa autoestima que trabalham para as coisas ruins que elas querem lhes ocorram. Por exemplo, a pessoa se prepara para um concurso. Ela vai fazer um concurso e logo de cara, quando ela está saindo de casa, ela fala assim: eu vou fazer um concurso, mas eu vou prestar esse concurso, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Pronto. Deixa as coisas acontecer, mas não determina aquilo que você quer. Porque quando você fala, eu tenho certeza que eu não vou passar, pronto, você mesmo está fechando as portas para você. Quando a pessoa pensa assim, ela estabelece sobre as energias cósmicas o que ela quer. Sua vida se limita ao seu pensamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de sentir isso. Eu presto muita atenção na vida. E eu sempre falei para minha esposa, olha, vamos trabalhar bastante. Vamos queimar lenha. Eu falava bem assim, vamos queimar lenha agora, porque um pouquinho mais para o futuro, a gente pode dizer que não precisa de herança, se vier herança na nossa direção, a gente pode dispensar isso, se tiver algum irmão necessitado e tudo, né? E quando eu prestei atenção que quando você fala, tem um determinado momento que as coisas são difíceis na vida da gente, principalmente quando a gente está começando, né? Mas as coisas vão melhorando, e de fato as coisas melhoraram. Então, hoje eu posso dizer, eu não preciso de herança, estou bem, sabe? Mas eu trabalhei para isso, eu fui à luta por isso. E a vida conspira sempre a nosso favor. Se a gente tem um desejo arraigado, a gente luta por isso, a vida vai falar, não, ele quer isso, então vamos permitir isso para ele. É assim que funciona. O universo conspira sempre a nosso favor, age secretamente para se alcançar um objetivo positivo ou negativo, isso é fato. Então, vigia e ora. Vigia teus pensamentos. São bons pensamentos? Ora e agradece. São maus pensamentos? Ora para que aquilo suma de perto de você. O tempo todo a gente tem que se administrar. Pensa no tormento da pessoa que passou a vida toda fumando e de repente se vê acometida de um efizema pulmonar e num sofrimento atroz para ela e para todos os que estão ao seu redor. Esse é um sofrimento adquirido. Ela não precisava passar por essa dificuldade, mas ela optou pelo vício do tabaco e conquistou uma consequência danosa. E sabe-se lá Deus até quando vai o pavio da vida dela, não é verdade? Ela, naturalmente, ela poderia durar aí 30 anos, mas com efizema pulmonar ela vai durar bem menos, né? O mesmo ocorre para aquele que se envereda pelas drogas lícitas, como o álcool. E o que dizer das drogas ilícitas? Bem pior, né? Porque aí, hoje em dia, quem se mete com drogas ilícitas não tem mais volta. Uma vez só é o suficiente. Da promiscuidade, ainda mais nesse mundo tão sexualizado. Tudo que você abre na internet é falando em sexo, como se fosse uma coisa assim tão normal, uma coisa banal. Parece que é como o ar que a gente respira. Não dá para entender, sinceramente. Não dá para entender. Como podemos evitar tormentos em nossa vida? Autocontrole. Controle das vontades, entender que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. No item 11 do capítulo 27, Pedi e obtereis do Evangelho, temos: um homem vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou.
e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? A resposta é direta: não. Pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Oração do Pai Nosso nós temos: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Então, quando a gente pega uma oração dessa e a gente interpreta cada palavra, numa oração dessa, a gente pede alguma coisa para nós, a gente agradece, a gente louva a Deus, Pai Nosso que estais nos céus. Estamos louvando a Deus. Então essa oração é completa. Se a gente pega ela, escrita, e começa a interpretar trecho por trecho, a gente vê o quão maravilhoso é aquilo tudo. E a partir do momento que a gente faz essa prece de coração, os nossos pedidos chegam até os espíritos superiores. E eles vão nos dar todo o apoio de que tanto nós necessitamos. Existem outros tormentos que criamos em nossa cabeça, que na verdade eles nem sequer existem. Tem situações sim que não existem, mas são criadas pelas pessoas por autoimposição. Por exemplo, a pessoa gosta de sofrer, como se o sofrimento fizesse com que ela fosse observada, acalentada. Isso tem outro nome, isso é vitimização, né? Não é porque ela se colocou de coitadinha, de pobrezinha, vai ter a atenção de todo mundo o tempo todo. Tem também as pessoas, às vezes a gente para conversar com uma pessoa, e essa pessoa começa a se lamuriar, começa a reclamar de tudo e de todos. Vizinho, política, tudo está ruim para ela. Mas, sabe, ela não depende de tudo isso. E ela está nesse meio para fazer o melhor que ela puder. Então são pessoas que, se você perguntar como vai, ela coloca uma tinta tão escura e densa para explanar sua situação, que a gente acaba chorando junto com ela, né? É uma desgraça a vida dela. E você se condói com ela. Então, são pessoas assim que acreditam que a cruz dela é a mais pesada. Ela é a pessoa mais injustiçada do mundo. Tem gente assim, infelizmente. Se lamentam, se queixam, elas veem tragédia em tudo. Tá ruim, mas olha só. Eu estou fazendo aqui a exposição de um capítulo para vocês, os tormentos voluntários. Já vi sobre o capítulo 27, que fala das orações que podem nos ajudar. Então, se a gente estuda o Evangelho, o tempo todo ele vai estar mostrando como é que a gente pode se controlar, como é que a gente pode se educar. Com o tempo a gente percebe que aquele é o jeito daquela pessoa, são sofrimentos autoimpostos. Então, o que acontece com uma pessoa dessa? Quando você percebe de quem se trata, com quem você está falando, você está numa rodinha, você está falando, a pessoa vem vindo, ela espalha a roda. Você não vai ficar ali. Bom, pessoal, deixa eu ir andando, que eu tenho alguma coisa para fazer, tenho um compromisso agora. Todo mundo toma a mesma direção, todo mundo some, né? Ninguém vai ficar ali aguentando sempre aquelas conversinhas que a nada leva, mas aborrece bastante, né? Quando lamentamos sempre, nos tornamos antipáticos, afastamos as pessoas de nosso convívio porque todas as pessoas no mundo têm dificuldades inerentes ao seu desenvolvimento. O que significa? Significa que as minhas dificuldades, as minhas provações, é diferente de cada um de vocês. E as provações de cada um de vocês é diferente entre vocês e com relação a mim também. Então, cada um sabe o ponto que lhe toca, que é necessário você passar por certas provações para você poder evoluir. Não existe ninguém no mundo isento de dificuldade. Nem aquele rico, com aquele baita carrão, aquela baita casona, aquele monte de cavalo ali correndo na frente, aquela fazendona maravilhosa, sai do campo, vai para a praia, anda de iate, tem problema também. Todo mundo tem problema. Se você ouvir dizer de alguém que veio a passeio,
que veio para curtir a vida, é pura ilusão. Porque os problemas encontram o endereço certo e caem no colo de todo mundo. A lamentação, a tristeza são o cupim da alma que corroem e destroem por dentro. Porque você vai chorando, vai ficando triste, vai reclamando de tudo, você está se corroendo por dentro. Você está acabando com você mesmo. Porque a vida não é para isso. A vida é para você se elevar. De tanto se falar em coisas ruins, a vida se torna ruim também, porque você está puxando aquilo para você o tempo todo. Então não puxe as coisas ruins. Pelas coisas ruins que a gente observa, a gente ora. A gente manda a nossa melhor energia para o céu e lá eles vão saber o que fazer. E a gente segue a nossa vida. Ao nos depararmos com esse tipo de pessoa, será necessário muito amor e muita serenidade. A gente tem que mostrar para a pessoa, com misericórdia, que as coisas estão boas. Nós estamos vivos, temos o que comer, podemos ir e vir. O que mais a gente quer? Temos o direito de estudar, temos o direito de estar conversando com as pessoas. Não estamos numa cama de hospital. Vamos corrigir. A gente precisa cuidar muito para que essa pessoa a lamuriar o tempo todo não seja nós mesmos. Né? A gente precisa fazer um autoestudo aí para ver como é o nosso comportamento. Né? Então vamos corrigir nossa postura se nos defrontarmos com o nosso espelho cheio de lamentações, como se Deus não olhasse para nós, como se as leis divinas não nos envolvessem no amor do Criador. Deus consola os humildes e dá forças aos que lhe pedem. Então, humilde é qualquer um de nós, desde que queiramos ser humildes. E Deus vai nos dar toda a força de que tanto nós precisamos. Se desejamos uma vida sã, devemos aprender a não falar excessivamente de nós mesmos e nem comentar a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. Às vezes a gente passa por um sufoco, morre algum familiar e tudo, você quer se desabafar com uma pessoa, isso é natural. Mas ficar tocando naquele assunto o tempo todo não é legal. Pelo nosso equilíbrio, vamos abrir nossos corações ao sol da divindade, com oração e gratidão. Orar por tudo, agradecer por tudo, agradecer por mais um dia que se inicia, por mais um dia que termina, pedir que os bons espíritos estejam com a gente para nos encaminhar, porque tem muita escola boa para a gente frequentar na espiritualidade enquanto o corpo descansa, né? Então pedir para se fazer presente com eles, ser um voluntário, para continuar aprendendo do lado de lá também. O que dizer sobre as necessidades ilusórias que escravizam? Por exemplo, um cartão de crédito. Eu conheço gente que vai no supermercado, tenta passar, o cartão não passa. Aí vai com outro cartão, tudo no crédito. Vai com outro, não passa. Gente, que ilusão é essa? Cartão de crédito, 3, 5, 7 cartões de crédito. Um já é difícil de dar conta. E pensa no bololô que isso se forma. E para falar bem a verdade, a ansiedade do pobre é a alegria do rico. Por quê? Porque o pobre fala assim, o pobre é ansioso. Então ele quer comprar um carro em 180 vezes para pagar. Vai pagar 2, 3 carros. Quer comprar uma calça em 15 vezes para pagar, 18 meses para pagar. Vai pagar 2, 3 calças. Então espera um pouquinho, espera uns 6 meses, 7 meses, você vai estar com o dinheirinho na mão, vai lá e compra a calça à vista. Você pode até ter um desconto. A mesma coisa com o carro. Andou de condução até agora? Espera aí uns 2, 3 anos. Vai ter o dinheirinho na mão. Vai lá, negocia à vista. Quem sabe tem até um chorinho. A busca por satisfação imediata em bens materiais, como dinheiro, status, pode levar a frustrações e vazio interior. Gente, eu lembro, nos anos 80, sim, faz tempo, eu tenho 68 anos, então eu lembro lá em Pirituba, tinha um dentista
que o pessoal ficava ali de boca aberta, ele obturando o dente e tal, e ele falando rápido com as pessoas, né? Naquela época tinha uma inflação muito violenta. E o que acontecia? A caderneta de poupança remunerava aí 10, 15% ao mês, né? E ele pagava o dobro, ele pagava 30%. Quem não quer uma coisa dessa, uma maravilha dessa, não é verdade? E ele acabou conquistando os clientes pegavam e deixavam dinheiro com ele. Pouquinho dinheiro, né? Aí pegaram tanta confiança no cara, no dentista, que começaram a deixar o dinheiro que eles aplicaram já para o mês seguinte e puseram mais dinheiro. E quando o dentista percebeu que tinha um bom dinheiro aplicado com ele, o que ele fez? Sumiu. Deixou tudo lá, o escritório, o consultório dele, ficou tudo para trás. O cara simplesmente sumiu. Por quê? Porque ele sabe que tem gente gananciosa, que quer dinheiro fácil. Não existe milagre, gente. Trabalha, investe no banco que te dá segurança. Ah, mas é tão pouquinho, mas está lá à sua disposição. Esses são alguns exemplos de sofrimentos voluntários. Podemos dizer que as misérias que nos assolam são porque não utilizamos bem o nosso livre-arbítrio, não temos controle das nossas vontades. Já pararam para pensar que amanhã, de repente, nosso estágio aqui acaba, e aí, o que nós vamos levar daqui? Aquele investimento ruim que eu fiz, o cara me tapeou, eu vibrei raiva, eu fui ambicioso demais. Aquela doença que eu conquistei porque eu fumava muito, eu bebia muito, estraguei meu fígado, estraguei meu pulmão, fiquei blasfemando contra Deus o tempo todo. É isso que nós vamos levar daqui? Não tem sentido. Sinceramente, não tem sentido. O que tem sentido na nossa vida é o estudo, nós nos melhorarmos, nós nos elevarmos espiritualmente e apresentarmos isso, porque parte material vai ficar tudo aí. Tudo que é material que nós temos hoje é simplesmente um empréstimo de Deus. Deus concedeu tudo isso por empréstimo a nós. E seremos cobrados do que fizemos com isso quando do outro lado chegarmos. Se esbanjamos, se rechaçamos aquele que mais precisava, se nos tornamos prepotentes. Então, a gente precisa ver o que é que nós queremos levar para o lado de lá. Como eu falei, aqui é só um estágio. Os tormentos voluntários só têm valor aos olhos de Deus quando se destinam a socorrer alguém em situação difícil. Você pode conquistar um tormento voluntário quando você se atira na água, numa represa, para tentar salvar alguém, salvar um animal. Esse é um tormento voluntário válido aos olhos de Deus. Quando você ajuda alguém em situação econômica difícil, esse é um tormento voluntário. É um dinheiro que certamente você sabe que não vai voltar mais, mas você está ajudando uma pessoa. Esses sim são os tormentos que são válidos aos olhos de Deus. Nossa responsabilidade é educar a nossa vontade, fazermos o bem para que as coisas boas se manifestem em nossas vidas. Administrar nossas dificuldades. As palavras de Jesus são: dá conta da tua própria administração, que cada um carregue a sua cruz. E como eu falei, a minha cruz é diferente da de vocês. E a de vocês também, entre vocês, é diferente de cada um. Mas nós temos que carregar ela. E no momento em que nos falta forças, a gente recorre à oração. A força vem. Cada um temos nossa cota de sofrimento, mas devemos continuar em nosso trabalho, com nosso sorriso, servindo a vida e seguindo em frente. Todas as nossas conquistas, nossa evolução, são individuais. Ninguém evolui pelo outro. Não adianta você falar, poxa, eu queria estar no lugar da minha filha para ela não passar o que ela está passando. Não adianta. Ela está passando o que ela está passando para a evolução dela. A gente pode se condoer, pode oferecer alguma ajuda de alguma forma, uma palavra simplesmente pode ajudar muito, né?
pode fazer com que a pessoa tenha mais forças, pode orar por ela, mas estar no lugar dela, isso é impossível. Na nossa fase de evolução e do mundo em que nos encontramos, precisamos de algum tipo de ajuda. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso o tempo todo, porque o tempo todo vieram missionários para os povos aqui da terra, tentando ajudar de alguma forma. E ele sabia o sufoco que a gente ia passar também de 1857 para cá. E foi aí que ele trouxe para nós o Consolador Prometido, que teve início em 1857, com as obras codificadas de Kardec. Então, tudo isso é o que vai nos dar o amparo necessário para nós enfrentarmos esse dia. E por que não dizer que nós vamos também termos um ganho na nossa evolução? Porque até então, em outras passagens, nós não tínhamos isso à nossa disposição. Agora nós temos. Ele está mostrando o caminho para a gente seguir. Só não segue quem não quer. O estudo contínuo do Evangelho, a realização do Evangelho no lar, aumenta a nossa fé e nos torna cristãos pelas ações de bem por nós e pelo nosso semelhante. Tudo depende de nós. Quanto mais você estuda, mais aumenta a tua fé. Mais você vê os caminhos errados em que algumas pessoas entram. O que fazer? Políticos não tem o que fazer. A gente só pode orar por eles, porque a gente não tem permissão de chegar lá e falar com eles, mesmo porque não vão ouvir a gente. Então a gente pode orar, a gente pode fazer o nosso melhor orando. Alguém da família? Se permitido for, você pode chegar e falar alguma coisa, tentar levantar a pessoa, mas às vezes a pessoa não quer ouvir, então a gente ora por ela. A essência dos ensinamentos de Jesus através do Espiritismo torna leve o nosso fardo e aumenta a nossa fé no porvir. A doutrina espírita recomenda buscar a felicidade no desenvolvimento moral e espiritual. A verdadeira felicidade se encontra no amor, na caridade, na prática do bem e no desenvolvimento das virtudes. Cultivar a calma, a serenidade e a aceitação diante das dificuldades da vida. Tem que ser humilde. A gente tem que aceitar as dificuldades que vêm na nossa direção. Que todas elas estão aí para testar a gente, para saber como é que a gente vai se comportar, o que a gente vai fazer, qual a solução que nós estamos dando para determinados problemas que vêm na nossa direção. Isso é que conta. Na espiritualidade, isso é que conta. Temos que dominar as paixões negativas, as vontades, usar bem o livre-arbítrio, ajudar o próximo, praticar a caridade e buscar o bem comum. Só o simples fato de você desejar, às vezes a gente vê coisas que a gente não julga certa na família da gente ou em outras famílias, mas não falar. Não comentar a respeito, mas a gente desejar que eles estivessem bem, que eles pudessem estar unidos, pudessem estar todo mundo bem. O nosso desejo já é uma grande coisa, é uma energia que a gente está lançando, né? E a oração também. Esses são os caminhos para a felicidade, a paz interior e a superação dos tormentos. Gente, vamos deixar que a vida nos imponha os sofrimentos necessários que estão em nossa pauta de necessidades e não criemos necessidades ilusórias. Já tem um monte de coisa na nossa pauta de evolução. A gente precisa entender que nós saímos da espiritualidade vindo para cá com uma série de coisas a serem concluídas aqui. E elas, por intuição, a gente acaba vendo o que é que a gente precisa fazer perante a espiritualidade, enquanto a gente está aqui. Então, a gente precisa se entregar a isso e não ficar criando mais tormento, além daquele que nós já temos para resolver aqui.
A vida é boa e se torna leve para quem vive em comunhão com Jesus. Gratidão imensa e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz para todos.